Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o arquivo de configuração do i3WM. E sim, eu estou aqui no i3, mais precisamente falando do i3 Gaps, e não, eu não migrei, eu não voltei a utilizar o i3 de vez, eu ainda continuo utilizando o AwesomeWM 99% do meu tempo, mas eu deixo o i3 aqui de prontidão para caso eu quebre o AwesomeWM, como já aconteceu, acredite. E se eu abrir aqui meu terminal, der aqui aquele zoom para vocês podem ver que eu estou aqui no i3 mesmo, tá? Para fazer esse vídeo. E eu também não botei painel, não utilizo painel, como já mostrei há algum tempo atrás. Mas vamos lá, vamos usar esse arquivo de configuração que vai ser meio que a base desse vídeo e também para entender o porquê de eu gostar tanto do i3, porque eu acho que o i3, para mim, na minha opinião, é a segunda melhor Tile Window Manager que tem. E isso passa também pela facilidade e eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui o meu arquivo do i3, que fica lá em .config/i3, mas por padrão ele não fica aqui. Então, se eu mostrar para vocês aqui, se você acabou de instalar o i3, ele fica mais precisamente em etc i3. E se eu der um ls aqui, tá lá, config ali para mim, tá? Então eu posso acessar por ali, ou então eu posso simplesmente copiar dali para minha pasta i3 lá em .config, que é uma pasta que eu também vou ter que criar porque ela não existe por padrão. Mas enfim, voltando para cá. A primeira coisa que a gente vê de diferencial aqui é a quantidade de linhas desse arquivo em relação ao rc.lua do AwesomeWM. Por aqui, a gente tem exatamente 216 linhas. Então aqui, 216 linhas que tem um total desse arquivo. Claro que eu tirei algumas coisas, claro que eu adicionei algumas coisas também. Então, o meu arquivo de configuração tem 216 linhas. Em comparação, o meu arquivo RC-Lua, do meu AwesomeWM, ele tem 554. Ou seja, ele tem mais linhas, mais que o dobro de linhas, na verdade, que o i3WM. E isso é bastante coisa, né? Mas, enfim, vamos voltar lá para o começo porque é o que interessa pra gente. Se eu voltar aqui para o começo, vocês vão ver que ele não tem nada demais aqui. Por padrão, ele vem com um textão, tá? Mas é um texto explicativo para você que está iniciando e depois você pode tirar a partir do momento que você entender e começar a deixar apenas as coisas que você vai utilizar. E é aqui que eu acho que entra essa questão da, entre aspas, facilidade que o i3 oferece para a gente. O arquivo de configuração dele se torna muito simples a partir do momento que você o entende. E esse entendimento é muito fácil de ser aprendido. E é isso que a gente vai verificar agora. Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz aqui foi usar a minha mod key. A mod key é a tecla mãe da sua Tile Window Manager, né? Quando você instala o i3WM, quando você entra nele pela primeira vez, ele te dá as opções de utilizar a tecla Super ou a tecla Alt como a sua tecla mãe. E você escolhe a que você quiser. No caso, eu utilizo a tecla Super. Mas o mais importante é que depois de você fazer essa escolha inicial, você pode vir aqui no seu arquivo de configuração e mudar também. Então, eu deixei meu arquivo de configuração com a tecla Super. Descendo mais um pouco, a gente tem a parte aqui de fontes. E eu deixei a fonte padrão no sistema, porque essa fonte aqui ela seria importante se eu tivesse, por exemplo, um painel. No caso eu não tenho, e a fonte que vocês estão vendo aqui do arquivo de configuração é uma fonte, na verdade, do Alacritty. Então, essa fonte Deja Vu Sans Mono, ela faz muito pouca diferença, ela só vai influenciar diretamente no que eu tenho de fato do i3, ou seja, o ROF, o Alacritty, nada disso faz parte do i3 de fato, né? Do arquivo de configuração do i3, então ele não mexe com essa parte. Descendo para cá, a gente tem aqui as Key Bindings, e as Key Bindings que eu tenho aqui mostram um pouco dessa facilidade que eu falei. Diferente do que acontece no AwesomeWM, você só precisa botar bind SYM, a tecla que você quer utilizar, que no caso aqui seria a tecla mod, né, que seria a nossa mod key, ou então Shift, ou então Ctrl, como você quiser, mais a segunda tecla, exec e o que você quer executar. Então, por exemplo, para abrir o terminal, eu tenho ali mod return, que seria super enter, que seria basicamente isso aqui, tá? Se eu quiser fechar uma janela, vocês podem ver que está aqui mod key, que seria basicamente fechar uma janela. E a gente tem aqui para entrar no ROF. O ROF, vocês podem ver que está um pouco diferente. Ele está como ROF, -show, DRAM, que seria basicamente isso aqui que vocês estão vendo bem elegante ali em cima. Tá?
Então esse é o Hoff e eu deixo ele com a aparência do de menu mesmo, não porque eu queira copiar o de menu, mas eu realmente acho que é uma versão mais, como é que eu vou dizer? É uma versão mais elegante. Eu não gosto daquele quadradão no meio da tela, tá? Então eu prefiro dessa forma. E aqui também tem os scripts que eu utilizo, e é bom notar que esses scripts aqui são diferentes, tá? Por exemplo, o time, o rain e o volume são scripts de notificações. Então, se eu utilizar aqui, por exemplo, Shift B, ele vai mostrar ali o consumo de memória RAM com um fundo azulado. Para utilizar esses scripts que enviam notificações para a gente, é necessário que a gente tenha um aplicativo chamado Dunst aqui no i3WM. No AwesomeWM você não precisa. Mas enfim, a gente tem aqui também o Search Files, que seria basicamente aquele script que eu mostrei para vocês para abrir outros arquivos de configuração. Então, a tecla que eu botei ali é Mod R. Você pode ver que ele abre ali em cima todos os meus arquivos de configuração que estão listados, né? E por aí vai. Eu tenho aqui do Ranger, eu tenho aqui do Power Menu e eu tenho aqui também do Firefox e do Nautilus. E você pode ver, se você comparar os meus dois arquivos de configuração, um do AwesomeWM e um do i3, que as teclas de atalho são exatamente as mesmas. Eu tenho essa tendência de utilizar as mesmas teclas de atalho sempre, porque eu já me sinto confortável, já está na minha zona de conforto, eu já gravei essas teclas de atalho há muito tempo, então dificilmente eu modifico elas. Então é basicamente isso, tá? Não sei se deu para entender. Mas enfim, continuando, a gente tem aqui duas alternativas para mudar o foco da janela. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas janelas abertas, uma com o meu arquivo de configuração e outra com o terminal. Você pode ver que a que está do lado direito, que é a que está simplesmente com o terminal em branco, ela está focada, ela está com bordas brancas. E aí eu utilizo mod J, mod K, mod L e por aí vai para movimentar isso. Ou então eu posso também utilizar as setas do teclado para dar o foco em outra janela. Então, por exemplo, mod seta para a esquerda. Você vai ver que o foco agora vai para o meu arquivo de configuração. Se eu voltar aqui, ó, ele vai de novo para o meu terminal em branco. E por aí vai. Se eu tiver mais janelas abertas, ó, você pode ver que eu estou navegando entre eles através das minhas setas de navegação do teclado, tá bom? E a mesma coisa vale, por exemplo, para a opção que está aqui embaixo. Então a gente tem aqui a movimentação de janelas que estão em foco. Então, por exemplo, aqui eu tenho aberto o FAT. E aqui do outro lado, vocês já sabem, eu tenho o meu arquivo de configuração. Eu posso inverter a exibição deles, eu posso botar o FAT para o lado esquerdo e o meu arquivo de configuração para o lado direito. Para isso, eu utilizo Shift Super e as minhas setas do teclado. Então pronto, ó, inverti aqui. Se eu utilizar agora para a esquerda, vai inverter de novo. Lembrando que tem sempre que ser a seta para o lado em que não está a janela que está focada. Então, por exemplo, a janela que está focada aqui é a janela do meu arquivo de configuração. Então, para mover ela para o lado direito, eu tenho que botar Shift Super e a seta da direita, tá? E para voltar, Shift Super, a seta da esquerda. E é basicamente assim que funciona. A partir daqui, a gente tem algumas coisas interessantes. Vocês perceberam que quando eu comecei a abrir janelas, elas começaram a ficar uma do lado da outra, porque elas ficam basicamente assim. Não é um master stack, ele abre simplesmente dessa forma. E o que acontece é que você pode mudar um pouco disso para abrir novas janelas. Então, por exemplo, digamos que eu quero abrir uma nova janela aqui, mas eu quero que ela fique embaixo. O que eu vou fazer? Vai ser mod V, e aí a próxima janela que eu abrir, ó, vai ser embaixo. E aí ela vai ficar abrindo embaixo. E aqui vira aqui meio que um master stack invertido, né? Não sei se dá para entender bem o que eu quero dizer. E até você dar um refresh no sistema, até você dar um restart no i3, ele vai ficar abrindo dessa forma nessa área de trabalho, tá bom? E aqui a gente chega numa parte interessante, que seriam as áreas de trabalho. Numa comparação rápida com o AwesomeWM, por exemplo, o AwesomeWM ele tem 10 tags, que seriam basicamente 10 workspaces. E esses workspaces eles vão existir, não importa se eles estão sendo utilizados ou não. Ou seja, digamos que eu esteja utilizando os workspaces 1 e 2 e os outros 8 workspaces não estejam sendo utilizados. Não faz diferença. Eles simplesmente vão continuar existindo lá até você utilizar eles, e eles vão continuar existindo após essa utilização. Isso não acontece no i3. No i3, se você não está utilizando uma área de trabalho, ela deixa de existir. Por padrão, você pode ter até 10, como está aparecendo por aqui. O diferencial disso aqui é que, por exemplo, eu tenho aqui essa área de trabalho funcionando, que é a primeira, eu tenho a segunda que está rodando no OBS,
E daí em diante eu não tenho mais nenhuma área de trabalho até que eu abra elas. Então, por exemplo, se eu movimentar aqui para a terceira área de trabalho, vocês vão ver que agora ela existe. Mas se eu voltar para a primeira, a terceira deixa de existir. Diferentemente do que acontece no Awesome WM, onde as áreas de trabalho são estáticas, aqui elas não são. Aqui elas só funcionam, elas só existem se você estiver utilizando elas ou se estiver nelas, mesmo que sem nenhum aplicativo. Então é basicamente assim que funciona. Tá? Continuando aqui o arquivo de configuração, a gente tem Reload, Restart e Exit. Como funciona isso aqui? O Reload funciona se você quiser dar um refresh no seu arquivo de configuração, que seria basicamente mod Shift C. Se você quiser dar um restart no i3, ou seja, se você mexeu numa tecla de atalho e você quer ver se essa tecla de atalho está funcionando, você dá um Ctrl Shift R. Você vai ver que a tela piscou um pouquinho, porque é isso que o restart faz. Tá? E você tem ali a opção do Exit i3, onde vai exibir a mensagem que está na tela. Então, basicamente, Ctrl Shift E e está ali a mensagem. Você pressionou esse atalho. Você realmente deseja sair do i3? E aí você pode confirmar que você quer sair, ou você pode dar um X aqui e fingir que nada aconteceu. A parte de resize eu não utilizo, mas eu deixo no arquivo de configuração porque alguém pode querer utilizar. E essa parte aqui eu sei que ela é um pouco maiorzinha e eu não quis tirar do arquivo de configuração. Mas, enfim, continuando, a gente tem, por exemplo, aqui o nosso painel, que seria o nosso i3 status. Existem duas opções de painéis, o i3 status e o i3 blocks. Eu prefiro o i3 blocks, mas como eu não estou utilizando nenhum painel, eu deixei simplesmente como está. Se eu descomentar aqui, vai dar para entender bem o que eu estou querendo dizer. Descomentei aqui, ó, e pronto. Agora eu vou dar aqui um restart no sistema e ali embaixo você pode ver que já apareceu um painel. Ele está dando um erro porque está dizendo que está faltando alguma dependência. Como eu falei, eu não pretendo utilizar esse painel, então para mim não faz diferença se está faltando uma dependência ou não. Então eu vou mais uma vez aqui comentar para a gente seguir em frente. Tá? Embaixo a gente tem a parte aqui das bordas. E você pode ver que as minhas bordas elas estão com pixel 1. Se eu fizer alguma modificação aqui, por exemplo, botar pixel 5 e der aquele restart, você vai ver ó, que a borda ficou bem maior. E pessoalmente eu acho muito feio, inclusive pelo fato de que eu uso shadows nas minhas janelas. Esse papel de parede que eu estou utilizando é uma coisa simplesmente complicadíssima nesse caso, porque ele não está mostrando para vocês que tem shadows. Mas se eu modificar, vai mostrar, é basicamente isso. E aqui tem a parte do foco, da janela em foco. Nesse caso, a minha janela em foco está com bordas brancas. Então, sempre que eu tiver com uma janela em foco, vai estar com bordas brancas, tá bom? A parte de gaps também é uma parte interessante. A gente tem aqui gaps inner e outer, que são basicamente informações que vão definir se esses gaps vão ser grandes ou pequenos. Então, por exemplo, gaps inner seriam basicamente os gaps que estão entre as janelas. Ou seja, se eu botar aqui, por exemplo, 35, vocês vão ver que essa janela ela vai ficar bem menor. E ó, se eu abrir aqui, ó, olha o espação que já está entre as janelas, tá bom? No caso, eu vou voltar para 10 aqui sem problemas. O outer seria a parte de fora. Então, se eu botar aqui, por exemplo, menos 8, só um exemplo aqui, menos 8, você vai ver que ele já cola ali nas bordas. Se eu botar aqui 50, vocês vão ver que ele vai se afastar muito, ó. E aqui dentro vai estar simplesmente bem pequeno o gap, ou seja, o inner é esse gapzinho aqui de dentro entre as janelas. O outer é essa parte aqui de fora, tá bom? Então, vou fechar aqui, vou voltar basicamente para o meu 1zinho e dar aquele refresh no sistema. E aqui a gente tem a parte de Start, que seriam basicamente os aplicativos que eu quero startar com o meu sistema. No caso, é bom deixar claro que eu não gosto de iniciar programas junto com o computador. Eu prefiro que eles abram juntos com a Tile Window Manager que eu estiver executando. Então, por exemplo, eu tenho aqui exec no startup id. Você vai botar isso basicamente para todos que você quer. E nesse caso, eu tenho aqui o que vocês já conhecem. X7 soff, X7 dpms, numlock x on, nitrogen, pycon são os que eu tenho. Tá? E esse aqui basicamente é o meu arquivo de configuração do i3WM, que nesse caso é o i3 gaps. Se você quiser dar uma olhada nesse arquivo de configuração com mais detalhes, com mais atenção, ele está aqui no meu GitHub, que seria basicamente github.com/GabrielTWMLinux, e eu tenho aqui ó,
um repositório de i3gaps, que seriam basicamente essas configurações aqui. Inclusive eu posso até mudar, vou até dar uma atualizada depois, porque eu não mexi muito nessa parte aqui, eu deveria mexer um pouco mais. Né? E eu tenho aqui também, por exemplo, AwesomeWM, que seriam basicamente o meu rc.lua, o Teams aqui. Então eu tenho aqui diversos dot files aqui para vocês. Tem aqui os meus dot files também, tem aqui os meus scripts, que vocês podem dar uma olhadinha, são scripts bem úteis. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo introdutório para quem está entrando no i3WM. E é isso. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário. E até a próxima.